Fala galera, estamos começando mais um podcast da Mover TV. Eu sou o Roberto, estou aqui com a Bruna. Oi. E hoje vamos apresentar uma convidada maravilhosa, uma super empresária, campeã do prêmio Ao Shop 2 vezes. Ela é uma lojista de sucesso, tem 8 filhos. Se apresente, Sabrina. Tudo bom? Tudo bom, Sá? Sou Sabrina, tenho 8 filhos, entre os meus, os seus e os nossos. Fui lojista, cheguei a 11 lojas, tive franquia. Hoje trabalho com representação, professora de sapateado. Professora de sapateado. Muito legal. E a gente tenta ir levando assim. Oh, Sá, que legal. De tantos lugares no mundo pra você investir, por que você empreendeu aqui no Brasil? Eu sempre acreditei, assim, acho que aqui tem muita oportunidade. Tá. E comecei com 21 anos, eu já dava aula de sapateado desde os 15. E eu queria montar um negócio. Então, eu queria ir atrás de uma franquia. Então, fui atrás do Frozen América, do restaurante América. Eles estavam montando um projeto de franquia. E eu fui a primeira e a última, porque não deu certo. Então, na época, eles não investiram muito. Mas eu tinha essa coisa de crescer, de querer empreender. Sempre tive. Aí, tive o Frozen América. E depois apareceu a oportunidade em shopping de uma loja. Eu tinha filhos e vi uma demanda no ramo de calçado infantil. Não achava o produto. E não tinha uma loja específica na ocasião, assim, que você pudesse ir com o seu filho. Eu já tinha 2 filhos pequenos. E apareceu uma loja e fui atrás, não tinha nome. Não tinha fornecedor, não era uma época que você olhava na internet, onde que eu compro o sapato para revender. Então, eu fui comprando, em algumas lojinhas eu comprava sapato para meus filhos, pegava a caixa, olhava o telefone, olhava... Não tinha site. Sim. Então, eu ligava lá e aí vinha um representante me atender. Então, o meu primeiro estoque foi dentro da minha casa. Nossa. Guardei tudo lá. Eu abri a loja dia 18 de dezembro. 4, 5 dias antes do Natal. E quando acabou o Natal, sobraram 15 caixas de sapato. Nossa, que Eu maravilha. não tinha nem para começar o ano. Caramba. E foi assim. E aí foi crescendo. E aí shopping, você vai abrindo oportunidades. Você falou que aqui no Brasil tem muitas oportunidades. Eu não consegui visualizar essas oportunidades porque eu tenho uma visão sobre empreender no Brasil assim meio travado pelas leis, né? Como que você pode me explicar isso? Eu acho que no Brasil, assim, você tem oportunidade, só precisa... saber o lugar certo, com as pessoas certas, o produto certo na hora certa. Acho que esse é o mais difícil. Mas eu acho que tem. Você acha que tem? Mas os empecilhos não acabaram te atrapalhando alguma vez? Acabaram. Shopping é muito difícil trabalhar. Você virar sócio. Os custos são altíssimos. Você tem um custo de locação, você tem custo de condomínio, custo de... É inviável, acho que, shopping. Mas, por outro lado, tinha a história da segurança, que as pessoas deixavam de abrir loja em rua para ter loja em shopping. Mas também hoje, né, uma questão de shopping que todo mundo... Tem assalto dentro de shopping também, né? Então, não arrastão, então... Mas não deixava de ser uma coisa... Você trabalha todos os dias... Então, assim, tem as dificuldades, mas tinha a vantagem. Hoje, eu acho muito difícil. Eu vejo muita gente de shopping reclamando pelos custos. O aluguel que deve ser o mais pesado. Não, né? Aluguel, condomínio, fundo de promoção. Paga condomínio em shopping? Paga também? condomínio, porque tem escada rolante. E tem também, segurança. ele cobra muito do lojista. Já tava isso. incluso. Não, o Aluguel. lojista... Não. Não tem que fazer uma reforma a cada tanto, você tem que renovar a tua loja. Tem, Eu escutei se ela isso estiver também. muito desatualizada, né? Aí você tem que entrar com renovação do seu contrato. Se você perde o prazo de renovação, você perde sua loja, que é sua. Na verdade, você não é dona do imóvel, né? Você é dona do ponto. Então, é luvas que você paga. E você perde se você... Shopping é bem complicado hoje. É super burocrático. Eles ficam muito em cima. Deve ser muito ruim, porque com a pandemia o pessoal parou de ir em shopping, né? E agora... Sim, a internet vendendo tudo mais barato, com facilidade de não sair de casa. Eu saí quando... Eu não tenho mais as lojas, foi antes da pandemia, mas vi que o pessoal sofreu muito e realmente a internet bombou, A gente até vê que alguns produtos são até mais baratos na loja online do que na loja física. Porque a loja física você paga comissão para vendedor, você tem todos os custos de instalação, tem tudo. Então, numa loja virtual, você...
aluga um espaço, coloca, pode ter um funcionário. Igual você fez no início, você coloca tudo na sua casa, vende e despacha. Então, o Mercado Livre até busca não na deixa residência. de ser, né? O Mercado Livre busca na residência do vendedor. Por isso que o Mercado Livre é bom, é maravilhoso. Então, e aí na pandemia essa coisa do virtual, né? Então, lojista de shopping que eu sei sofreu muito. Sim. Mas hoje tô totalmente desvinculada disso. Cita pra gente alguns desafios que você passou na vida de empreendedora. Concorrência, assim, de não poder... Tinha uns lojistas maiores, como eu estava começando, falavam para o fornecedor que eu não podia comprar. Eu não quero que venda para ela. Nossa. Falei, como assim? Isso é cartel, né? Como que você não vende? Não, porque ela está crescendo, então eu não quero que dê... Espaço, e eles compravam muito mais do que eu, então isso foi difícil. Você ainda não era conhecida, então para poder entrar numa rede de shoppings que eles te escolhem, né? Pelo mix, então também foi um empecilho. Acho que o maior que no fim gerou meu sucesso. Eu não gostava às vezes, do que me oferecia. Eu falava que era o prato pronto, né? Então, o fornecedor que vinha, me atendeu, o representante, vinha com os produtos cheio de detalhes. E eu não gostava de tantos detalhes, eu queria mudar. E aí, eu não sabia que isso era desenvolver produto. Então, ele falava, não, mas você quer mudar, eu quero tirar o laço, quero colocar... Tem muito enfeite. Colocava teu gosto. Colocava o meu gosto. Então, então isso é desenvolver produto. E aí, eu passei a desenvolver produto. Então, eu acabei criando uma marca dentro da minha marca, né? Então, o meu forte depois foi desenvolver produto, tanto que eu montei uma fábrica. Pô, que legal. Porque aí, como eu queria o meu produto, então eu falei, eu vou tentar fabricar. Uma fábrica que fazia para mim, eu acabei ficando com ela. E aí, então eu fazia o produto como eu queria, customizado. E aí que o negócio foi mais... Aí que ficou conhecido. Por ser um produto diferente do que tinha no mercado. E eu acho que a mulher tem esse dom de colocar o gostinho dela, a cara dela. A organização em vocês eu não queria ter igual. Porque se eu comprasse aquilo, em todo lugar, ia ser eu mesmo. Ia mudar, e eu não queria aquilo. Eu queria o diferente. Sá, você acha que você sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher nesse mercado? Eu acho. O mercado que eu tava era bem masculino, não vou dizer machista, mas a maioria homens. Te respeitavam ou não? Então, no começo não. Tá. Falava, quem é essa menina aí? Falava, eu era nova. Não, no começo não, mas depois sim. Depois bastante. E de reconhecimento mesmo pelo trabalho, sim, ganhei 2 prêmios de melhor loja no segmento. Me abriu muitas portas, aí franquia, você acaba conhecendo muita gente, então viajava para poder fazer pesquisa. Era muito legal, né? O ramo da moda é legal. E aí tinha que conciliar, né? Porque aí filho com as lojas, tudo. Aí nessa época eu parei de dar aula para conseguir manter o negócio. E aí... Sá, você falou dos prêmios. Quais foram os teus produtos de maior sucesso? Eu fazia sapatilha. E era toda cheia de brilho de strass. Acho que isso foi diferente. As mães teve uma época que isso pirou, né? Muito. E aí era meio uma miniaturização do sapato da mãe. E aí eu coloquei, se a filha pode ter, a mãe pode ter. Então eu acabei fazendo o sapato mãe e filha. Foi muito no começo isso. Nossa. Ninguém tinha isso. A mãe mais ou menos. Faz isso? Mais de 15 anos. Nossa. E quando falaram mãe e filha, não tinha onde você achasse. Hoje em dia acha, mas eu acho que eu abri um precedente. Que legal. Você foi a pioneira. Eu acho que tinham marcas que vinham para o Brasil destinadas para minha loja. Então, para entrar no Brasil, entravam pela minha loja. Muito legal. Foi muito legal. Aí abriu para um monte de coisa. Como que você dá conta de 8 filhos, loja, empresa, fornecedor, tudo então, isso? Assim, eu tinha 3 filhos. Tarefas. Tinha 3 filhos, aí me separei. Aí conheci meu marido, tinha 2 filhos. Então, já eram 5. E aí, a gente casou e namorou, terminou. E eu queria ter mais um filho. Então, vamos ter mais um filho. Só que aí, quando eu fiquei grávida, a gente ia morar junto e não cabia. Assim, era meio... Não tinha espaço físico. Eu morava até num apartamento maior, então ele ia vir morar na minha casa com os 2 dele, mais os 3, e mais grávida. Mas, assim, logisticamente acabou... Então, vamos esperar nascer para poder mudar. E aí, colocamos o neném num quarto, que era o último quarto, mas aí não deu certo. Então, espera nascer para poder mudar.
E não rolou essa mudança. Então, eu sou casada há 12 anos e cada um mora na sua casa. Ah, faz sentido. Faz Até porque as sentido. crianças têm muita diferença de idade Sim. também. Os maiores se dão super bem, mas assim, acho que é coisa de cada um estudava em escolas separadas, eram. Criações acabam sendo um pouco Sim. diferentes e Sim. né, convívio legal, mas cresceram em ambientes diferentes. Então a gente foi tentando manter assim, e aí eu fiquei grávida de novo. Já era o 7º. Já era o 7º, Já tava com um bebê de 2 meses, fui no médico, Tava grávida. por o DIU, tá grávida. Nossa, mãe, se você tá assistindo... Falei, por dá o um DIU, remédio. por o DIU, aí ele falou, tá ocupado, não dá pra pôr. Aí, sim, aquele choque, né? Aí Sim. grávida, aí nasceu ainda antes, então eles têm 10 meses e meio de diferença. Eu tenho Ai, 11 com a minha irmã. por E isso que não, eu três. não bastasse, eu fiquei grávida de novo. Uau. Aí, nessa época até a minha mãe ficou sem falar comigo. Uns meses. Nossa, mano. quê? Eu era ignorante, retardada pra ter 8 filho. Porque tanto que eu não precisava mais um filho, assim, né? E aí, então, sempre juntos bênção. são 8. Então, tem os 3 menores, que ainda tem uma demanda grande. Os maiores já se formaram, cada um tem sua vida, mas também, né, dá trabalho. Eu realmente não tem- sei como você consegue dar conta de 8 pessoas. Tem horas que eu entro no meu quarto, fecho a porta, tranco e... Fica quietinha, não aguento mais. bate na porta, eu não respondo, eu me fecho. Dá uma surtada, não tem como. Mas assim, não tô nem aí. Me fecho lá e nem respondo. Caramba. Dá conta. E aí, agora eu trabalho com representação. Uhum. Então, meu marido já trabalhava com isso há mais de 30 anos, depois que eu encerrei a parte do varejo. Não deixava de ser moda. Ele falou, vem trabalhar comigo, ele precisava de uma ajuda. Então, a gente representa algumas fábricas que desenvolvem produtos para as marcas de shopping. Todas as Legal. conhecidas, femininas, 90%. Então, uma de couro, uma de alfaiataria. Eu represento uma de malha camiseta, moletom, e uma de tricô. Então, eu atendo os clientes que desenvolvem produtos com as minhas fábricas. Entendi. Então, Você é a fornecedora primária, né? eu sou a intermediadora, sou a intermediadora. representante. Eu tenho a lista dos clientes, que são os lojistas, e tenho a fábrica para fornecer. Então, o estilo desenvolve o produto, vem para mim, pega a modelista da fábrica, você desenvolve, e dali nasce uma coleção para cada loja especificamente. A fábrica não tem uma coleção dela, Sim, sim. né? E aí, ele já fazia isso, e é legal, porque eu, bem ou mal, estou no meio da moda. Eu consigo conciliar meus horários, eu consigo agendar as reuniões. Então, eu tenho um horário flexível para poder fazer minhas coisas. Tenho que cuidar da casa, tenho Claro. os filhos, né? Tem muitas os menores que obrigações. ainda Os mais têm. velhos já estão adultos, já se formaram? Já são adultos, já. Uma é médica, um trabalha em Muito banco, legal. um trabalha com meu marido. Nossa, eu tô perplexo com isso de 8 filhos ainda, porque... E aí, ainda eu queria voltar a dar aula. É uma coisa que eu gosto. Sapateado, né? Promenade. Todo ano muito legal. eu fico na apresentação do fim do ano. Ainda é uma coisa que me move, que faz parte de mim. Então, quando eu tô lá, eu ajudo no fim do ano na apresentação. Ainda é uma coisa que me enche, assim. Sim. Foi muito legal. Quantos anos você ficou dando aula? Eu dei aula há 11 anos. 11 anos? Aí fui para Nova York, fiz curso de sapateado em Nova York. Porra, legal. Mudou muito. Sim, o sapateado hoje americano mudou. Tem uma pegada diferente, meio street, assim. Não foi o sapateado que eu aprendi. O meu era mais classicão. Então, tem que se adaptar, se modernizar. Mas é uma coisa que a dança, assim, eu gosto. Então, quando eu tô lá, nossa, esqueço de tudo. Eu me sinto viva. Algum aluno ou aluna sua seguiu a carreira, não? Sapateado? Apresenta, faz alguma coisa? Não, eu tenho muito contato com alunos ainda. Aí, principalmente as menores acabam meio se apegando. E aí, elas falam, você voltar a dar aula, eu volto. Não, de seguir, não. Agora, isso sim, no Brasil é muito difícil. Coisa de seguir carreira. Aqui não é legal. Artística. As professoras... Assim, tem gente muito talentosa, mas não tem incentivo. É que nem não tem, teatro. Muita gente boa, não bom. ganha legal, não tem que se matar, dar aula o dia inteiro e aquilo não E cada dia rende. que passa o pessoal mais corrido não tem nem tempo de pensar em ver uma peça, uma apresentação. Não tem essa valorização. Hoje, assim, eu sinto que quem faz dança é meio um hobby. Não é Que é muito triste. uma profissão, não tem isso. A cultura no país, né? Não tem nenhum incentivo em nenhum dos quesitos. Dança aqui,
Não vejo. Não Meio hobby mesmo, pra pessoa se movimentar, né? Se for funk, até que vinga, né? Mas aí... Então. Aí então, já vai entrar numa discussão então aí você entra numa discussão, né? Aí, assim... Caramba, mano. Não é o que a gente quer, né? Bom, eu tô ainda na parte da maternidade. Eu queria perguntar pra você... Você pode dar umas dicas de como ser mãe hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente tá Ter vendo? 50 braços, assim. Porra. Vou falar a maior dificuldade que da minha primeira fase, né? Que eu tenho filha aqui de 25 e o menor, ao todo juntos com o meu marido, a mais velha é 27, a minha 25 e o menor tem 10. Então, dos que tem 12, 11, 10, a maior dificuldade é você educar filho com internet. Nossa, verdade. Eu não tinha isso com os maiores. Eu colocava eles na TV para assistir Teletubbies. A gente colocava ali, eles assistiam, você escolhia o DVD, colocava, não tinha esse acesso. Isso eu acho a maior concorrente dos pais na internet. Porque você limita, só que você tem que estar fiscalizando. É o que não acontece muitas vezes. perigo Eu conheço a pessoas internet. que só deixam o celular pra criança calar a boca. A internet hoje é a chupeta. horrível. É a chupeta. É a chupeta da criança. Você vai Tá chorando, Tó? Você vai em restaurante, E dá o celular. Tem criança de 3 anos que tem o celular dela. Não, é já absurdo, tem aquele celular que a mãe não usava, já ficou da criança para acessar a internet. Põe no YouTube, tá bom, ela tá assistindo ali a Peppa Pig no YouTube, mas daqui a pouco aparece um outro vídeo ali no meio, que X, e a criança Vai clica. clicar. E, assim, eu acho que é o maior concorrente. Eles perdem muito tempo e, assim, tem que dar umas negociadas. Eu olho, sim, o que eles assistem de conteúdo. Eu dou uma apavorada. Não tem a política de privacidade dos pais pros filhos? Dá pra colocar isso? Tem, dá. Coloco. O que eles acessam no YouTube aparece pra mim. Então, eu consigo ver no histórico o que eles viram. Mas, assim, é meio relativo, né? Também não Ainda assim é difícil Ainda assim, de ele tem o conseguir vício. controlar. Coisa de pesquisa, né? Hoje em dia, eles põem no Google. Eles têm acesso ao que eles querem, né? Aí, eu vejo coisa de lição de casa. A gente tinha que ler muito, pesquisar... Nem tô entrando no mérito que era enciclopédia, né? Impressa, nem Ia tô... na biblioteca procurar. Isso, eu no mínimo sei na minha biblioteca. Hoje eles têm dúvida numa lição. Um resumo no Google. Então, é muito fácil. Não sei, eu não vejo essa coisa do interesse. Então, assim, acho que a maior dificuldade é a internet. O tempo que eles ficam, ou com o celular, eu não tenho, assim, tanto para essa história de games, porque eu dou uma segurada. Sim. Porque crianças que ficam horas, mas a internet é uma coisa que São dois problemas, né? O conteúdo que as crianças assistem e o tempo que elas passam no eletrônico em si. Pode ser, como você falou, pode ser até um joguinho, mas aí elas ficam no vício. Aí, assim, vão assistir um vídeo com a censura tal idade. Aí, ok. Aí aparece um negócio no meio... sei lá, que você talvez não abordou aquele assunto. Você não só achou que ainda não era o momento. E aí aquilo fica exposto e... Te coloca com as mãos atadas. Aí você tem que falar. Eles já te perguntaram alguma coisa? Já me perguntaram. Por exemplo, o quê? Homossexualidade, fato, sim. óbvio. E a gente... vive isso hoje cada vez mais, então assim, óbvio que eles têm que saber, óbvio que eles têm que entender, compreender, e eu não aceito nenhum tipo de discriminação, então eu passo muito isso para eles. Então hoje isso para eles é uma coisa que passou a ser do convívio, é uma coisa, não tem essa diferença, natural. como é natural, não é que não precisa de muita explicação. Então, mas tem que ser, você tem que ir explicando, né? E hoje, né, mudou da minha época, por exemplo, né? Não era uma... Hoje não é uma questão. Até da nossa mudou também, né? Hoje não é uma questão. Hoje não é uma questão para eles. Então, eles super respeitam e só que eles já identificam, né? E eles explicam e falam. Quando eu era pequena, eu não via isso na TV. Provavelmente você também não. E hoje é uma coisa De comum homossexualismo? até. Acho que é uma coisa... Era mais não difícil, tinha na Malhação. mas aparecia. Não, quando eu era criança, tinha novelas da Globo que já aparecia um homem se beijando, entendeu? Tipo, mas... Tá, na minha família... É que a minha família é um caso à parte. Eu tenho 22, eu sou novo. A minha família é um caso que, pra idade da minha família, outras famílias não tinham. Mas na minha tem gay, trans, lésbica, tem de tudo. Então, a gente já cresceu com essa liberdade tranquila. Sim, então, é isso que eu tenho... Eu não presenciei isso na TV. Muito rápido, então, exatamente isso. Da minha primeira geração de filhos, que seria a sua idade...
Você não tinha. Não tinha tanto, mas também não é que era tabu. Não. Agora, para os menores, é absolutamente É que também normal. na rua, naquela época, as pessoas na rua não tinham muita... não apareciam muito, né? Elas tinham um pouco de reclusão social. Tinham. Né? Então, hoje, tem até um incentivo para você Inclusão assumir social. a sua posição. Então, eu deixo muito claro isso para eles. Eu não aceito mesmo nenhum tipo de discriminação, você tá certa. de jeito nenhum tipo, porque eu sempre falo, sempre se coloca no lugar do outro. Isso aí. Se fosse com você. Isso aí. Então, isso sim. Mas às vezes tema de sexo, eu não tô a fim de abordar ainda, explicar. É muito cedo. E eles descem no prédio, o menininho mostra. Logo menos na escola vai começar a aparecer. Com 12 anos no meu colégio 12 já... anos. Já, não, na de 12 Já sim, aparece. já fala. Então, Tem tutoria, né? Eu não sei como que é o nome, mas na minha época era tutoria, que falava sobre isso. então, mas aí, claro, uma hora você não foge, mas às vezes você tem que se preparar para abordar. Então, tem que ver tudo isso, conciliar isso. O medo é pegar desprevenido, né? Você tá fazendo a eles janta e do falam. nada, picando. Mas é isso mesmo. Nossa. Não, o menino... É fogo. E aí eles sobem e perguntam e eu... que eu não sei nem como que eu vou falar, explicar né? que é Aí meu isso, filho né? fala assim, mãe, eu sei o que é. É SEXO. Ele não fala SEXO. É os 10 anos que fala essa? SEXO. Aí ele não fala que ele acha que é assim, não, você não pode pode falar, falar. palavra proibida. Aí eu falei, eu nem vou perguntar o que quer dizer, né? Mas ele fala, mãe, eu sei. Então... Ô, Sá, você acha que a maternidade, ela criou algum tipo de empecilho na sua vida? Ela foi romantizada? Não, assim, ó... É fato que eu casei para sair de casa. Eu queria sair de casa. Sim, eu sim, queria sim. casar para ter filhos. Era meu objetivo, assim. Eu não sei nem se eu precisava casar. Eu queria ter filhos. Foi uma coisa assim. Então... Na época, talvez. Hoje em dia, Hoje não. Hoje não precisa pô. casar. É claro que ninguém não. quer casar hoje em dia. Não, então. Não fala assim. Tá bom. Algumas pessoas. Acho que vale a pena. Não acho que foi romantizado, não acho que é tudo lindo, que ter filho é lindo, sim, dá trabalho. Sim. Você tem que se doar. Você tem que ter uma condição financeira para você poder dar as coisas Eu ia legais. perguntar isso agora. Quais são os maiores custos? Eu sei que parece uma... Não é besta. Não, É uma é pergunta tudo besta, custo, mas sim. quais são os maiores custos que você tem para criar 8 filhos? Eu sei que eles são em idades diferentes. Sim, Um vai mas ter o custo tudo. da faculdade, outro da escola. Mas Estudo, acho, assim, saúde, plano de saúde. Nossa. é caríssimo. Cada dia pior, né? E eu vivi essa E semana. necessário, né? É Eu muito vivi essa difícil. semana uma situação de uma pessoa conhecida que não tem plano de saúde, teve que ir para um hospital público, passou por um problema pessoal e eu fui visitar. E quando eu saí de lá, eu falei, Deus, obrigada que eu Transtornada. tenho você ficou, plano né? de saúde. Não, sabe? beira a Assim, calamidade, ela não foi né? mal atendida, mas eu acho que eu nunca tinha vivido essa experiência, 6 pessoas num quarto, um hospital público mais antigão. Então, assim, eu falei, que bom que eu tenho um plano de Os saúde. equipamentos tudo de péssima qualidade, na verdade, né? E ela depende disso. E ela, na verdade, ela que não conhece outra coisa, né? Eu sou a privilegiada. Ela é a maioria da população, né? Ela não tem plano. Não sou eu, ela não tem. Não, eu que tenho. É diferente. Então, eu saí dali meio... Baqueada. Então, plano de saúde super caro. Estudo, né? E a gente tenta proporcionar estudo particular. Então, é uma despesa alta. Aí vem, né? Eu já comecei a multiplicar na minha cabeça por 8, eu já fiquei transtornada. Não, aqui. Eu falei, roupa, meu Deus. né? Roupa. Comida. Comprar uma calça para cada um, Nossa. já eram, né? 8 calças, né? Você começa. A gente Sim. viajava, trazia coisa, tudo era vezes muito, né? E hoje, então, adolescente, as calças de adolescente de 16 anos é mais de 300 reais, né? Então. Aí Não, e eu tudo. vou falar uma coisa bem direta, digamos assim. Mas você teve 8 filhos e você sustenta, você se mata de trabalhar, você se mata de empreender, coloca todo o seu dinheiro, a sua energia para ter alguma coisa e dar o melhor para os seus filhos. Eu Com não tenho certeza. dúvida disso, mas agora eu vou falar uma questão política, que é a quantidade de pessoas que engravidam só para aumentar as bolsas, os benefícios do governo. Eu ia estar assim, rica. Já pensou? Isso que eu ia falar. Eu queria. Eu Você ia queria estar ganhando ganhar 4 salário mínimo, só de filho. Não, agora não disse que vai ser 600? Então, 600 4 então, coisa linda, né? Eu 8 vezes- faço 8 vezes até 6, 4 barriga de salários aluguel, se quiserem. Eu não tenho problema. Então... Ô, Sá, você se considera de direita ou de esquerda?
bem de direita. Bem de É. direita? Por Bem quê? de direita. Explica pra gente sua visão. É, Vou mudar a pergunta. muda. Críticas ao cenário político atual. Então, na minha opinião, Quais são seus medos? eu tenho medo. Eu tô com medo. Eu achei que ia estar mais estruturado, mais organizado, pela avalanche que veio, da forma que veio. Ainda eu estava vindo para cá, vi que ainda nem tem um ministro nomeado, achei que o negócio já vinha. Só uau! 37 por enquanto. Não, dos 37 parece que só tem 5, né? Não, mas vai ter só 37. Só por enquanto. 37, eu acho que se eu me candidatasse lá, eu conseguia também Um carguinho. um carguinho, né? Passei de trouxa aí. Tô com medo. O produto que eu vendo é muito bacana, mas é um produto que eu acho que não é essencial. É um produto mais de luxo, é uma moda meio de luxo. Eu tenho medo dos empresários se retraírem e virar, por exemplo, para as esposas e falar, olha, não dá para comprar, dá uma segurada, ou tem gente que tem condições de viajar para fora, acabar comprando fora e não comprar aqui. Acho que teve esse movimento contrário, tá? De as pessoas viajavam, compravam fora e começaram a consumir bastante no país. Sim, E, sim. sinceramente, para mim, esses últimos 2, 3 anos foram ótimos. Sim. Foram muito bons. Teve pandemia, mas eu não senti desta forma. Todas as lojas que compram, os lojistas, se modernizaram, se atualizaram, começaram a vender pela internet, não teve esse negócio. Apesar das pessoas não poderem sair, quando elas puderam abrir um pouquinho, todo mundo saiu consumindo. Queriam usar roupa, acho que pelo menos para ir na padaria, a pessoa trocava de roupa. E nunca se vendeu tanto na pandemia como se vendeu na internet, como se vendeu na pandemia, né? E só deixando claro que eu queria especificar essas questões de empresários pra ninguém vir falar que, não, todo empresário tem dinheiro. Não, ela tá falando não dos milionários, a gente tá falando de empresários que movem o Brasil mesmo. Isso aí, Sim, microempresas. Isso, né? não Pessoas tô... Claro, pessoas exatamente. que estão ali, que... Tem dinheiro? Tem, mas não é... se qualquer R$1.000, R$2.000 a menos no bolso deles faz muita diferença. Assim, eu penso, eles têm funcionários. Sim. Aí, quantas famílias dependem desses empresários? Sim. Com certeza. Exato. Eu, com as minhas lojas, eu tinha mais de 100 funcionários, E os custos 100 e de poucos empresário funcionários, isso é direto. bem alto. São 100 pessoas que estão se alimentando. A maioria, 90% mulheres. Então, muitas tinham filhos. Então, olha, é uma cadeia rede. enorme. Então, É. esses empresários que, se eles segurarem e falarem que estão com medo, os funcionários dele dependem disso, não têm o mesmo acesso. Então, assim, o consumo vai diminuir. Eu acho, sim, o que me preocupa é essa parte Se da o consumo economia. diminui, as pessoas perdem o emprego e não é só, 10, 12 desempregados. Tem eles, mais os filhos, mais os primos, mais a mãe é que uma tá família doente. Depende, inteira. normalmente a família Exatamente. inteira depende, às vezes, Sim. de É um uma ciclo pessoa que bem trabalha, ou um segura a renda quando o outro está desempregado. Então, assim, tô preocupada. Sim. Não acho que tá tudo bem. A não ser que... Espero que eu me surpreenda, mas não é o que eu acho. Você ainda tá tentando achar uma luz no fim do túnel. né? Eu tô. Só tomara que não seja um trem. Exatamente. Caramba. Mas você falou que nesses últimos 2 anos, mais ou menos, você não sentiu tanto. Mas Não. politicamente, você gostou do governo que a gente teve? Eu gostei. Eu acho assim. Eu vou falar onde eu acho que foi o erro do presidente. Tá. Eu gosto dele, eu gosto do que ele representou, mas eu acho que ele falou demais coisas que ele não poderia ter falado. O que ele pode pensar, ele pode achar, ele pode... Mas acho que não verbalizar como sendo um chefe de um Estado, país, um verdade. chefe de Estado. Tinham coisas que ele tinha que ter segurado, ou alguém ter segurado ele e ele não ter falado. Eu falo, o marketing dele foi péssimo. Assim, a galera Eu do acho assim, marketing não é dele- tudo que você pode sair falando. Por mais que você pense, não é tudo que eu concordava também. Não Sim. tinham coisas que eu discordava. Mas, em geral, sim. A forma que ele conduziu, sim. Talvez faltou, acho que um pouco de instrução. Acho que não dá para assim, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. Não. Empatia. Acho que faltou. Então, senão, acho que teria sido muito bom. Sim, foi bom para mim. Sim, eu cresci. Sim, no meio que eu tô, as pessoas estão bem. Todo mundo meio deu uma prosperada. Você vê as pessoas investindo mais. Quem pode trocou de carro. Eu vejo as pessoas mais felizes. As pessoas deram uma estabilizada. Estavam bem, né? Então, acho que foi um baque. Não sei como... E por que você acha que ele perdeu, então? Pelas coisas que falou, pelo menos eu penso isso. Pelas coisas que ele falou. Mas se o governo foi bom, por que ele perdeu? Eu acho que ele perdeu por muito pouco.
Não sei. Mas ele ganhou com a maioria da última vez. Ele ganhou com a maioria em 18. Muitas pessoas pararam de votar nele. Você acha que só foi por causa da empatia, das coisas que ele falou? Então, é porque assim, eu penso que a vivência de cada um é diferente, claro, né? E talvez no seu ciclo social você viu pessoas investindo. Você viu pessoas trocando de carro. Porque tem pessoas que ganham na oportunidade onde outras estão perdendo. Concordo. Principalmente nesse governo que aconteceu várias crises, pandemia, Sim. petróleo subindo, Sim. guerras e tudo Sim. mais. Isso daí realmente são coisas que não tem como controlar, né? Mas a gestão pública do governo, que a gente ainda não terminou, não foi boa. Não. Foi Então, péssimo. concordo com você. Isso no meu ciclo pode ser nas pessoas. Sim, óbvio que eu vi. Tem a parte toda de saúde, tem a parte... Realmente, gestão pública, né? Sim. Então, a maioria não tem tanto acesso. Mas, assim, mesmo quem não tem tanto, não senti que estava tão infeliz. Eu vi mais pessoas empregadas, pessoas que não tinham. Eu vi muita gente que começou um negocinho pequeno, que aquele negocinho foi crescendo. Eu sinto que teve um incentivo. Então, mas isso a gente não sente muito na política, não é algo ali. Ah, eu vou abrir uma empresa, eu não sinto a política abrindo empresa comigo, entendeu? A gente, na questão que eu tô achando mais ou menos desse problema do presidente, do governo dele, é que é o seguinte, o pessoal votou nele por propostas. E ele não cumpriu nem 1/3 das propostas. Os ministros que ele colocou, que todo mundo achava que ia dar certo, que, nossa, o ministério dele é bom, ele foi tirando um por um. Sim. Né? Fora as interferências que ele fez. Sim. E aí você começa a achar, porra, não é esse cara que eu queria, né? Eu acho que ele também teve o quesito de má sorte de estar no governo dele passando por uma pandemia. Eu acho que Pandemia, qualquer guerra, governador que Eu concordo. também estivesse acho. nesse Eu acho quesito- assim, Verdade, ninguém estava preparado. É assim. Ninguém. Ah, eu acho que se fosse o Temer ia dar melhor. Não ia. Não ia. É sério? dela. Sim, com certeza. Não, Com ele certeza. tá zoando. Corta, não corta. sei, não. Ai, Eu acho que é isso. Acho que eu acho que a pandemia, acho que a pandemia pegou. deu umas- Não tem como. E aí, sabe, vou falar Não uma tem coisa... precedente. Ninguém vivo viveu uma história dessa de pandemia para saber como que ia se... Exatamente, a gente se não virar. tava preparado. Sabe o que é você estar numa pandemia com um monte de criança em casa? Primeiro, eu não tinha computador para cada filho. Cada um tinha que ter um computador para poder fazer aula. Eu não tinha computador para cada filho. Eu tinha um meu, às vezes tinha que deixar o celular. Aí você ia depois atrás do Não tinha computador. estrutura na tua Eles estavam no casa. YouTube em vez de estar assistindo Gente, aula. 8 filhos, imagina. 8 pessoas tendo que não estudar em casa. então, tem não como. eram todos, mas assim, sim, faculdade online. Minha filha acabou uma faculdade de medicina em casa. Como que você estuda medicina sem poder ir pra faculdade? Teve até muitos memes sobre isso, né? Ah, eu vou pedir o... Não, mas o que você falou de questão o de currículo saúde do médico. que piorou durante a pandemia. Tudo bem, a gente teve um estado de calamidade. É fato. Não vou nem entrar É no mérito. fato. Mas isso não veio de 4 anos, gente. A gente tá há 30 anos com problema de saúde e isso não veio com o governo do presidente. Então, estou não falando veio, se mas tá bem assim, ou mas aí ruim. você aceita que no meio de um negócio, as pessoas Aí a morrendo, culpa- o cara vai fazer, Não. vai fazer corrupção com um respirador. Ah, Pelo é amor de ridículo, Deus, você vai ridículo. roubar respirador, roubar dinheiro de respirador, as Você pessoas acha que ele não morrendo. fez isso? Se eu acho que fez? Eu acho que aconteceu isso. Ah. Ela Óbvio tá que falando que aconteceu. aconteceu. Eu acho além das pessoas estarem morrendo, ninguém saber como lidar, ainda teve gente E as que ganhou dinheiro em cima quase disso. profinas em que vacinas ganhou também, né? dinheiro em cima disso. E o outro cara que devia estar ganhando R$1, $1, um X para trazer a vacina primeiro. Quer dizer, Sim, o sim, povo sim. estava sendo mercenário numa hora que as pessoas estavam morrendo. Mas é Aí, sempre posso assim, falar? né, Foi só. aí que foi, eu acho que foi o tiro no pé. Foi. Foi o tiro no pé. E as falas, né? Não sou coveiro, né? Não, ele é um... Desculpa falar, mas ele é um boçal. Ele é um boçal nas palavras. Como que ele fala não umas pensa. coisas? Então, sabe, vergonha que eu ouvi falar, eu não acredito que esse cara tá falando isso. Cara, você tá depondo contra. Então, o que você falou, ao mesmo tempo que a economia ela estava estabilizada ou estava até em forma decrescente, ou crescente, desculpa, ou crescente, a saúde, a cultura que a gente comentou, estavam em forma... Estavam caindo cada vez mais. Não. Mas assim, também eu acho que ninguém estava preparado. Então, Não, cultura, não as tava. pessoas não podiam se apresentar, não podiam nada. Né, quem é da arte, totalmente privado de exercer sua profissão. Sim, sim. Mas qual era a saída? Ninguém tinha um plano B. Não existia um Não. plano B que não foi executado. Não existia esse plano B. Ninguém sabia para onde ir. Não, acho que todo mundo se prejudicou na pandemia, apesar de ter gente que cresceu, a maioria se prejudicou. Eu penso isso. A minha família, quando a gente descobriu, quando soltaram, o Ministério soltou as notas falando quais tipos de empresas são essenciais para continuar trabalhando,
A empresa da minha família foi uma delas. Tipo, a gente nem acreditou, porque é de ramo de construção. Construção, tipo, no meio da pandemia, é o essencial. Tipo, essencial pra mim é comida, Mas a sua saúde. família trabalhou durante a pandemia? Ah, e a gente abriu a loja. Eu vou falar... Lógico, vou com todas as medidas. Mas Podia. podia abrir por quê? Construção. Porque falaram que era essencial. Se o governo falou, tá bom. Aí a gente não passou tanto perrengue como a gente pensou que ia passar. Porque meu pai, por exemplo, ele tem 8 ou 9 funcionários, não lembro agora. Meu irmão, a mesma coisa. A empresa não é juntas, mas são do mesmo ramo. Então, assim, é o que a gente tava falando. Já iam ser 18 famílias passando fome. Exatamente. Entendeu? Né? Mas você tá falando da empresa da tua família que deu certo. Agora, em contrapartida, eu tive um amigo, um dos nossos melhores amigos, ele comprou um apartamento e tinha que fazer uma reforma durante a pandemia e o prédio barrou os pedreiros de entrar. Ele teve que entrar com uma ação judicial contra o condomínio para poder terminar a obra. Ele estava com uma filha recém-nascida, morando na praia, porque o apartamento dele não estava pronto. E assim, tava liberado a construção? Tava. Mas os prédios não deixavam não queriam, subir. exato. A gente teve um problema muito sério, entendeu? Ou seja, É uma organização meio falha, na verdade. A cadeia Foi difícil. ficou quebrada. Pra mim foi bom, eu comecei a vender máscara pra criança. Olha que bom. Fez muito bem. Gênio. Costuro. Sempre Falei, quer saber? A criança né? não conseguia usar aquela máscara lá de TNT. Falei, vou fazer para os meus filhos. Não tava dando certo. Comecei a fazer uma máscara de tecido. Aí a vizinha, eu quero. Vendi Estourou. um monte de máscara. Isso aí. Vendi. A gente tem que se achar. Entra na Shopee depois e vai ver as máscaras lá na Shopee. Você pesquisa máscara, você vê assim, 20 mil vendidas. Não, é 40 mil vendidas. Comecei a fazer isso. Absurdo. E você vai achando. Tem gente que ganhou isso muito que dinheiro você na falou pandemia. sobre o Brasil também. O Brasil, ele tem essa cultura de se reinventar com facilidade. Assim, num estalo, você já começa a vender uma comida, um bolo, uma máscara um monte de pra um gente vizinho. começou a vender bolo de pote. É por isso que eu não acredito que o brasileiro é meio puxado pro socialista, sabe? O brasileiro gosta de empreender, de trabalhar. Um monte de gente pobre sai da favela, vai pro Brás acordar cedo, vender roupa, vender calçada. gente. Lógico. Sem Por dó. isso que eu acho Cachorro que quente na tem rua. oportunidade. Eu acho assim, não passa É fome. por isso que eu não entendo essa contradição brasileira, do brasileiro que gosta de trabalhar, de acordar cedo. Na minha fazer o cabeça é seu. porque o povo está cansado da carga que o governo dá em cima da gente. Então, assim, e das mesmo a gente... promessas que são feitas. Exato. acho Então, que é a gente, primeiro que 70% da população é analfabeto funcional. Então, eles não entendem como funciona uma economia, as palavras que o Congresso usa para explicar as coisas. Então, o cara vai falar, eu vou abrir uma empresinha. Puta, tá puxado, eu não consigo. Aí o governo vem, eu vou te dar um auxílio. Opa! Maravilha. Só que ele não entendeu que esse auxílio ele vai pagar a conta durante anos. Não é né? só auxílio. Eu acho que se a pessoa tivesse um emprego ou empreender de alguma forma e tivesse uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma rua de qualidade, onde que ele pudesse sair com o carrinho do bebê dele sem ter nenhum problema, sem ter nenhum buraco. Eu tô falando coisas básicas, entendeu? Ele não teria que se preocupar de se matar de trabalhar e precisar do auxílio do governo. Sim, Sim, mas é exatamente. Não fecha a conta, Não né? fecha a conta. Não fecha a conta. Então, você começa os subempregos, né? Os subtrabalhos. Aí o cara trabalha de dia, chega à noite, aí a mulher chega à noite, trabalha, tem que fazer comida, aí fazer bolo Deita, para dorme. vender. Não, às vezes ainda vai a noite inteira fazendo bolo para poder... Isso sim. Mas eu acho que o brasileiro, ele se reinventa, assim. Ele acha alguma coisa, fala, olha, não deu aqui, tenta aqui. Todo mundo sabe fazer pipoca, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Você, como empreendedora, sentiu burocracias, empecilhos, fiscalizações que atrapalharam você? É muito difícil aqui no Brasil, porque você falou que, apesar de ter oportunidades, né, isso que a gente queria entender. Tem países muito mais livres para empreender. Você decidiu ficar no Brasil. Tem muita burocracia. Desde abrir uma empresa, abrir literalmente uma empresa, registrar uma empresa. Cartório, eu não vou nem comentar. Acho que levou Cartório, quase um ano. Acho que esse negócio. Patentear um produto. Registrar uma marca é bem complicado, super burocrático, tem 1000 taxas e taxas, não tem fim. Eu lembro que foi para abrir empresa, foi bem burocrático. Eu não tinha imposto consolidado, então você pagava... Você nunca sabia qual ia ser a sua conta no fim do mês. Era uma surpresa. Quando chegava os impostos, sempre era uma surpresa. E aqui a gente não tem uma legislação que realmente protege o empreendedor, né? Não protege. Exatamente. O empreendedor não existe e, assim, o direito do empreendedor. E não paga para você ver o que acontece. Entendeu? Sim.
Então, era uma surpresa. Então, essa história era muito relativo o negócio da lucratividade. Eu senti O faturamento existia, mas o lucro era diferente. era diferente do que você meio Pra se calculava, organizar, né? fica ruim. Exatamente. Então, E fiscalização, tinha muito? Você chegou a pegar alguma vez uma fiscalização pesada na empresa? Ou conhece assim, alguém que trabalhista eu era bem tranquila, porque sempre era um princípio, assim, da minha empresa de estar 100%, todo mundo registrado, todo mundo em ordem. Eu falava, esse problema eu não teve? tinha. Segurança do trabalho? Então, não, já tive, Fábrica. sim, segurança do trabalho, aquela coisa de tem que ter no estoque, X coisa. Luva, capacete, óculos, essas coisas? mais ou menos. Não foi tão problema, mas o pessoal vinha muito em cima do negócio de imposto. Então a Receita Federal estava sempre de olho. Ficava. Aí depois começou o cruzamento de cartão, né? Eles cruzavam o cartão com o que você declarava. Eles foram apertando. Então, Sim. assim, tudo pra mim e nada pra O governo você. é o seu sócio sem for trabalhar pra você. Então, né? eu tinha Incrível dois. isso. Eu tinha o governo, tinha o shopping, É. né? Então, assim, lojista que hoje sugavam. tá rebolando. Tá A gente vê rebolando. muitas lojas fechando no shopping também. Muita loja fechada. E assim, E o Shopping Leão baixou os aluguéis, né? Também tem isso. Pelo menos eu fiquei sabendo de um shopping perto da casa da minha mãe que... Mas isso eles não baixam por causa da Eles não especulação imobiliária, né? O lugar é caro. É, a mesmo na pandemia é pandemia, a cara. loja desconto, fechada, é. eles deram um pouquinho de prazo, mas eles nada. não zeraram. As Não pessoas baixam. pagaram. Você fala, não, metro quadrado é caro, o IPTU é caro, tudo é caro. Então E só você que tem eles pagar falam, caro. não tá bom, sai. Tchau. Exato. Tchau. Se você não quer, alguém vai querer. Você não quer, tem quem quer. E se você sai antes de cumprir seu contrato, você Multa. paga uma multa de 6 aluguéis. Putz. É uma fortuna. Se você não cumprir o seu contrato, você paga 6 aluguéis de multa pro shopping. Caralho. Falar, quero sair, não tá dando mais certo. Sei lá. Ou seja, os shoppings foram obrigados a ficarem fechados. Nossa, eu não sabia. Aham, Seis? 6 você paga aluguéis. aluguel. Pensa um aluguel Não, de... não, aluguel eu entendia. Pensa um você aluguel pagar, de porque o cara 20 também mil, pagava as 20 contas dele, mil. Mas assim, eu achava 20 que baixou mil. pra 30%. O cara pagou 120 mil só Só de pra multa quebrar contrato. pra poder quebrar o contrato. São 6 Foi aluguéis absurdo, de né? multa. O cara já tá quebrado, declarou falência, todo mundo perdeu emprego e ainda tem que pagar 100 pau de multa. Senão É que você não ainda é perde só seu isso. ponto. Isso pra você conseguir vender seu ponto. Senão, se você sair e E não virar pagar. as costas, eles vendem de novo seu ponto E na compram prática, dinheiro. existem outros custos além da multa, né? Você tem que mandar funcionário embora, fazer Sim, caxias, Existem N Eu custos. acho assim, o varejo, a grande tendência, claro, é legal você provar a roupa e tal, mas acho que assim, uma grande tendência aí para loja virtual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum político na atualidade, tá? Não vamos falar do presidente, né? Algum político na atualidade que você segue, gosta, fala que, fala assim, não, esse cara aqui realmente como é que eu posso dizer assim? Me representa. Tem alguém na atualidade que você realmente sente isso na política ou não? Não sei. É difícil, eu sei. Mas não tem nenhum. Cara, eu gosto daquela Carla Zambelli. Você gosta da Zambelli? Eu gosto. Caramba. Eu gosto dela. Por quê? Não sei, eu acho que bate um pouco assim. Eu gosto dela falando. Não tô falando como mulher. Sim. Eu não sou feminista. Eu gosto dela. Acho que às vezes muita coisa que ela fala me representa. Pelo menos assim, na teoria, E né? você acompanha o trabalho dela? Às vezes. Você tá gostando do trabalho dela? Então, eu acho assim, ela acabou indo na onda, né? Se tivesse bom, estaria bom. Né? Tá, você entraria foi pra bom. política? Não. Não entraria? Não entraria. Não, eu tenho. Não. Tem o quê? Medo, receio? Eu acho que eu sou muito. Exposição, assim. Exposição, acho que eu sou um pouco radical. Uhum. Então. Pra política, não, mas você se exporia de alguma forma na internet, na TV, participaria de um reality show. Nossa! Olha! Reality show, o Lula e o Bolsonaro são os roxos. Eu participaria de um reality show. É. Mas eu acho assim. Ai, meu não sei se ia durar muito, acho que ia ser expulsa. Rápido. É. Primeira vez que você tava fora. Eu acho que ia ser expulsa logo. Eu participaria, não pela exposição. Assim, eu gosto de ver pessoas diferentes, Juntas. eu curto, assim, eu assisto reality show, sou super fãzona de Adepta. reality show, super, assisto todos, até aqueles que o povo não conhece, assim, 90 dias, né, pra casar. Eu participaria, mas eu sei que eu ia ter um problemão com... Adoro isso. Se eu gosto, eu amo, se eu não gosto, eu odeio.
entendeu? Então, na minha vida, eu tô buscando esse meio termo. Então, agora eu tô numa fase de autoconhecimento. É verdade. Ficar mais zen. Não é nem zen, não tem essa coisa do meditar. Eu me disperso rápido, mas assim, de me conhecer, de entender. Mas isso é positivo. É ótimo. Não, é super positivo. Onde eu errei, onde eu falhei, onde... o que eu aprendi com as coisas que eu passei. Sim. O que você tira de lição? Eu tô nessa fase. O que eu tiro de lição de tudo que eu passei? Sim. O que eu poderia fazer diferente? Acho assim, ninguém muda. A gente não muda a sua essência, a sua personalidade. Mas você se adapta, assim. Você fica realista para outras coisas. Amadurece também. Com certeza, com certeza. Com a nossa experiência com as outras. Então, eu tô, sim, nessa busca. Até de uns retiros, uns negócios, umas vivências. Entendi. Mas não é de incenso, essas coisas. Não é muito vibe também. Não, é de viver. Muito não é paz. Não. Se for muito assim, ai, paz e amor, eu já vou arrumar a guerra. Mas é de... Melhor pessoa. Eu não sou, acho que eu não sou muito da paz. É de me conhecer mesmo, passar por vivências que te fazem pensar, que te fazem rever conceitos. Antes eu não acho que eu não revia meus conceitos. Hoje eu acho que eu tô aberta para rever meus conceitos. Bom, Legal. hoje é quinta-feira, né? Se não me engano, eu não tô perdido ainda. É quinta-feira, né? Então, hoje é dia de TBT. Eu quero falar com você sobre o seu passado como, não empreendedora, mas como pessoa no Brasil. A gente tava falando de burocracias, de impostos. Fala pra gente o que você acha dessa máquina pública brasileira como pessoa mesmo, né? Como, não pessoa jurídica, física. Uma pessoa comum da rua, trabalhadora ali, que tá lá resolvendo seus problemas dia a dia. Carro, trânsito, mercado. É uma situação, assim, que o povo tá penando, né, ultimamente. Você sentiu alguma coisa muito ruim? Senti. Parece que, assim... parece que nosso dinheiro não compra o que a gente precisa, né? Nunca é suficiente. Até tem mais trabalho ou mais oportunidade, mas nunca é suficiente. Trânsito, você já sai assim... Já sai com trânsito, você já sai para chegar atrasada. Sim. Aí você vai no negócio ou não deu certo por alguma coisa. Aí você tira um pedido, aí a pessoa fala, não fechou o preço, cancelou. Aí, questão de imposto, né? Eu acho que ainda pesa muito, né? Quando você olha lá o preço real, aí você vê o preço pro imposto, não faz sentido, né? Então, eu acho assim, você deixa de consumir muita coisa. Eu acho que hoje... Qualidade de vida cai muito. Eu acho que hoje você escolhe o que você precisa consumir, não é aquela coisa... Será que eu preciso disso mesmo? Eu acho assim. Eu tô numa fase... Será que eu preciso disso? Será que é importante ter isso? Ou dá para abrir mão? Porque tudo não dá para ter. Então, eu sinto isso nas pessoas. Uma retraída, a pessoa já sai de cabeça quente de casa, chega já cansado e já pensando em como vai ser. Aí olha aquele monte de conta, ter que escolher o que eu vou fazer, Estamos em dezembro, janeiro tá chegando, vai vir IPTU, IPVA. Você tem carro, tem carro? Tenho você carro, dirige? vai vir. PVA Mas acho que eu nem vir. acabei de pagar, porque o meu tá parcelado, sabe? Ainda não terminou? Já vai começar de novo. Então... O carro subiu o preço, né? Subiu o preço dos veículos por causa da pandemia, a inflação. Ninguém consegue mais comprar um carro popular hoje em dia. Né? O carro popular custando 100 pau pra mais, né? E o mais barato que tem aquele Kwid 60, 70 pau, que tudo manivela, não tem qualidade nenhuma. Né? E aí... A alíquota do IPVA. Se você põe assim, você abre um mês com quanto, você nem acabou um mês, você já tá desesperada. Sim. Eu não sei se a conta vai fechar. Exato. Eu, como representação, eu não tenho um salário fixo. Depende da venda. Então, vendeu, eu vou ter uma comissão X depois de, às vezes, 60 dias. Então, assim, não é uma coisa estável. Então, no mês que você sabe que não vai ser tão bom, além de você pagar as contas, você ainda tem que pensar que você vai precisar de um pouco pro próximo mês, entendeu? Não é... Aqui em São Paulo é ainda mais complicado, porque apesar de ser o estado mais rico do Brasil e a cidade, o polo econômico do Brasil, a gente tem um dos impostos mais altos que tem. Você tem o trânsito infernal, ninguém abre mão do carro, o imposto daqui é 4% a alíquota em cima do IPVA, o carro custando 100 pau popular, pobre não tem mais carro, né? O carro é 20 anos para você parar de pagar, sendo que em outros estados é 2%, é 10 anos, é 8 anos. Tem gente que literalmente leva 3 horas para chegar no trabalho. Exato. Aí aqui, a pessoa chega 3 horas. Eu moro a 8 km daqui. 8 km. Sem trânsito, eu chego aqui em 15, 20 minutos. Nem isso, andando na boa. No trânsito é 2 horas. É 2 horas. Você vai passar a ponte do Tatuapé aqui na Marginal, um inferno, então, você não anda. A pessoa 3 horas, aí ela trabalha 8 horas. Aí mais 3 para chegar em casa...
Ela chega em casa chutando o cachorro. Foram 14 horas do dia dela Ela só xinga, estresse. ela xinga o marido, ela bate nos filhos, ela tem que cozinhar, a pessoa vai, tô com fome. Ela fala, vai bate a nos filhos, merda. ela xinga o marido, tô com fome. Meu, que tá com fome, problema seu, acabei de chegar do trabalho. Se E a vira, mulher vai porra. tomar um banho e dormir e vai acordar de novo, porque ela vai ter que acordar pra chegar 3 horas antes. Que não tem como. Então, Aqui não tem eu como. acho muito difícil. Você Tá falou sobre complicado. escolhas e, enfim, nossa, como a gente tá falando, a qualidade de vida decaiu muito. Sim. E aí eu penso escolha supermercado, né? E como você falou de privilégio, a gente vai no mercado hoje, a gente pode escolher entre a marca A e a marca B, e a gente acaba optando pela marca B porque o preço com a É mais inflação tá mais barato. Sim, com certeza. E aí eu fico pensando nas pessoas que não têm nem condição de escolher entre a marca A e a marca B e não conseguem comprar. Sim. Muito. A gente tá numa situação muito complicada de tudo, mas eu vou no supermercado e realmente hoje eu escolho. A gente Você tem que escolher. precisa... A economia não mexe só Concordo. com a saúde quando a gente fala de hospital, né? A gente fala com a saúde da alimentação, por exemplo. Não, e eu fico Claro. no Você vai final comprar do uma margarina hoje, a ruim tá 10 conto. Um leite, sabe? Que é o básico da alimentação do ser Leite humano. tá quase 6 e pouco, Não, é quase surreal, 7 surreal. reais. Isso, Não, surreal. Uma é. pessoa que tem uma família com 4, 5 pessoas, Não, isso toma sim. um leite por dia da manhã. Um leite por 5, 6 reais que você compra em uma marca até duvidosa, você compra em mercado grande, atacado, essas coisas. Se você vai nas periferias, onde tem os mercadinhos, eles compram o por pobre, 6 e o cara vai o vender pobre por paga 10. mais caro Paga ainda. mais caro. Exatamente. Sabe que eu vi lógico. uma reportagem até de um supermercado que eu descobri também agora com a pandemia, que se chama FIFO. Eles são produtos que estão prestes a vencer. De Eles validade. barateiam? É um supermercado só focado nisso e eles vendem produtos assim por 1/3 do valor, prestes a legal. vencer. Então, consumo e- imediato. Consumo imediato, mas bacana. a pessoa... E assim, eu vi... Legal porque não joga propaganda. fora, né? É muito, muito legal isso. Tem essa questão de não jogar fora também. E fica um pouco mais acessível para as pessoas terem produtos, né? Eu vi a propaganda desse supermercado mostrando no jornal. Até vendendo peru de Natal. Então, a pessoa consegue ir. Então, gente, uma dica aí. Vamos deixar que escrito legal, lá pra que vocês não legal. esquecerem. Supermercados lógico. FIFO, FIFO. Coloca Isso no você compra Google. pelo app também, não? É pelo aplicativo? Nunca- Você não chegou a ver? Você tem que dar uma buscada, algum FIFO que tenha perto do seu bairro, porque não são todos os mercados que podem vender esse tipo de produto, entendeu? Mas para quem tá precisando Uhum. e quiser comprar. Eles uma têm que opção. sinalizar, né? Próximo ao vencimento. E com todos esses problemas, empecilhos, burocracia, impostos que a gente tem no Brasil, você teve vontade ou tem vontade de sair do Brasil? Eu já tive, mas hoje acho que não. Eu sou meio enraizada mesmo. Essa coisa meio... É família. Meio Sou filha patriota. única. Você gosta eu do acho, país, Eu gosto você- do país. Uhum. Eu acho assim... Ir como turista em outro lugar, como eu viajei como turismo, a gente acha tudo lindo. Mas vai viver a realidade. Viver, Você começa é a muito difícil. pesquisar um pouquinho. É difícil para todo mundo. Não é, vou Não tem sair lugar daqui... perfeito. Eu não acho Tem lugares melhores, mas não é perfeito. então, O mas problema é aí, se você, adaptar, né? mas aí você abre mão de outras coisas. Sim. Ok, você vai ter o quê? Acho que a primeira coisa que faz as pessoas quererem sair daqui, eu acho que é segurança. Ah, com certeza. Acho que é a primeira coisa. Hoje, meus filhos não andam sozinhos na rua. Eu tenho medo. Eu andava na rua, eu ia na padaria. Hoje eu tenho medo de deixar. Então, assim, eles são cada vez mais enclausurados. Então, isso seria um fator para mudar daqui. Mas, assim... E aí eu abro mão de um monte de outras coisas, Família, sabe? amigos. Família, amigos, o social que a gente tem, o próprio trabalho. Eu não sei se em outro lugar eu vou ter essa mesma oportunidade de trabalho, que tipo de trabalho eu vou ter que executar para chegar num vida valor de legal nível. para Muito poder, difícil. pelo menos para manter isso. Bom, eu creio que uma pessoa que conseguiu empreender no Brasil consegue empreender em outro país tranquilamente. Mas é mais fácil que você tá acostumado. Há quantos anos a Sabrina tá Com a burocracia trabalhando com toda que a isso? gente tem, é a mesma coisa de aprender inglês. A língua brasileira é uma das mais difíceis, você fala, já tô acostumado. Se você pega o inglês que é mais fácil, você aprende também. A vida de imigrante não é fácil. todo mundo Eu acho Não é assim, fácil, eu acho que eu não mas sei se tem eu acho, eu creio tantas que aqui não oportunidades para quem sai daqui e vai abrir em outro lugar, Talvez- assim, de você empreender, né? Porque você tem que ter... Primeiro, você tem que ter um dinheiro para empreender. Sim. Você tem que ir com dinheiro. E normalmente, se você tá mudando de país, é porque você tá meio sem dinheiro. Com Então, você tem que certeza. chegar no lugar com dinheiro. Tem países que você tem que dar oportunidade pro nativo lá trabalhar com você. Então, você tem que gerar empregos. Sim. Né? Então, não sei se é tão fácil assim. existe a questão do Talvez não seja preconceito fácil, mas também. falando assim, uma empreendedora que você teve sucesso, eu acho que talvez não seria tão difícil. Não, acho que não seria. Não. Daria pra você resolver. Pode ser. Com a tua bagagem, você conseguiria Conseguiria. Eu acho que sim. empreender lá fora. Eu acho. Mas hoje, então, tu não sairia do Brasil. Acho que hoje não. Tem algum filho seu que tem vontade de sair?
Você já ouviu falar de eles conversaram com você sobre isso? Já. Porque os mais jovens pensam, Os mais jovens né? pensam. Ele, talvez estudar e depois Você fazer apoia uma isso? pós. Eu apoio. Apoia? Eu apoio. Eu acho assim, quem não tem ainda uma família constituída aqui, não tem um outro tipo de responsabilidade, eu É apoio. mais desapegado com as coisas. Eu né? acho, eu acharia ótimo, pra falar a verdade. Você... Até porque o currículo da pessoa vai se expandir muito, né? E assim, o que eu vejo de quem foi estudar, já consegue logo arrumar alguma porque coisa. é outra Aqui idade você se forma, também. o cara sai formado e não tem nada e pra vira fazer. Uber. Eu acho que, infelizmente, Isso, a imigração, exatamente. ela tem um timing também, de uma certa idade, infelizmente falando. Tem um timing, talvez dos 20 até os 40 anos, você ainda Imagina eu consegue... sair daqui com... No mínimo, teria que levar 5 filhos. No mínimo 5 iriam. o mercado de trabalho é outro, a gente Não tem tem que entender como. como funciona. É. Ou só, você se arrepende de algum empreendimento que você tenha feito? Que você fala, nossa, isso não valeu a pena, foi dinheiro que eu Acho que joguei esse fora. primeiro que eu abri, esse do América, Aham. eu tinha o dinheiro para abrir, mas acho que eles não estavam estruturados. Eu fui com muita vontade. Era uma franquia nova? Era nova. Entendi. Eles ainda não estavam nesse formato de franquia. Acho que tinham poucas franquias no Brasil, assim. É que era um produto... Na verdade, eu abri um produto elitizado, porque o sorvete de iogurte era um produto elitizado, num shopping hoje é. que eles me indicaram, Sorvete de num iogurte. shopping que era popular. Era o shopping SP Market, lá perto de Interlagos. Sim. Só que o meu sorvete, na época, custava 6 e uma casquinha no McDonald's custava 1. Ah, não, E era... pra muita gente, o meu era azedo. Nossa, Porque eu era amo. de iogurte, e era azedo, e o outro era docinho. Sim. Então, Sim. assim, era o produto errado no lugar errado. Então, eu não tive nenhuma assessoria. E tanto que depois eles deram pra trás com a franquia. Então, eu perdi um ponto, eu perdi... Mas essa tudo que eu empresa ainda instalei. existe? Essa franquia ainda existe, não? Não, eles têm o restaurante América, né? Sim. Mas a parte das sobremesas do Não existe América, mais. que nem tinham, Não a tem parte... mais. Não. Então, eu fui uma cobaia. Fui uma cobaia e deu errado, só que deu errado com o meu dinheiro. Mas você se arrepende disso? Sim. Eu me arrependo porque... dinheiro. Tudo bem, eu aprendi. Mas foi caro para aprender, entendeu? Eles podiam, talvez, ter feito de alguma outra forma. Ou Colocar ter em outro shopping, não sei. barateado o produto. Foi falta de organização deles. Vamos abrir. Depois, tanto que o grupo foi vendido. Sem estudo nenhum, né? Não, Sem nada. estudo de Nada. mercado. Foi vendido, né? Isso é uma das coisas mais importantes, porque tem uma amiga minha que é empreendedora também, e ela fala que ela vende geleias. São geleias refinadas, e ela queria colocar um stand, uma bicicleta toda bonitona, vendendo isso, mas ela teve que fazer um estudo qual é o shopping que mais vende. Porque às vezes a gente acha que aquele shopping que o pessoal vai no cinema, tem shoppings Compra, não, mentira. enormes. Não é o shopping que mais vende. A gente tem shoppings, por exemplo, o Shopping Higienópolis. Ele é um shopping que vende, mas olha a quantidade de restaurantes que eles têm. O pessoal vai lá Pra comer. pra comer. Ah, sim, o Entendeu? shopping Cada shopping tem um perfil. Claro, tem o shopping que mais vende, tem o shopping que é mais passeio, tem Tem. o shopping... Quer ver Exatamente. o Shopping Tucuruvi, que é um shopping do povão, né? Ele fica no metrô, em cima do metrô. E aí você fala, porra, a quantidade de pessoa que passa ali é um absurdo. Aí, mas genial, lindo. olha a ideia do dono do igual o shopping. Tatuapé. Ele fez o seguinte, ele construiu escadas em um canto pra você subir e E você subir tem até que o ir outro no outro canto descer. pra você Volta. olhar tudo. O pessoal não compra. Lógico Porque o pessoal que tá não, estressado do trabalho, ele só quer pegar o É ônibus pra casa. passagem, ali é passagem. É Exatamente. igual o Tatuapé, já rodou, Você vê que rodou muitas de lojas loja ali. vazias, um monte de funcionários sendo mandado embora e trocando toda hora, porque não tem o fluxo. Sim. Final de ano, épocas específicas, Páscoa, Natal, a gente até entende, Black Friday, mas Hoje um shopping é muito o mix. É muito o mix. Acho que tem shopping que é desbalanceado em tanto restaurante, então assim, acaba virando um shopping para comer, não é um shopping de consumo. Sim. Então acho que precisa desse balanço. Lojas mais populares com lojas mais legais para quem pode, mas não é todo mundo que pode que vai comprar Sim, e também não é sim. todo mundo. Então assim, acho que o mix do shopping Ajuda, é né? muito importante. É. Então tem shoppings que você vê que pega um shopping Eldorado hoje. O que era o Shopping Eldorado? Tava falindo, quebrando. Você vai hoje, você É não lotado, entra. você não entra. porque eles Concordo. fizeram um mix hoje. A menina conheço. Bacana ela do mix. Um mix tão bacana que você tem restaurante. Você tem uma praça de alimentação boa, você tem restaurantes caros, legais, você tem loja de departamento, Ou seja, você tem todo lojas público legais. consegue. Todo mundo tem coisa para criança. Isso Ele que eu te ia falar. atende. O Eldorado, ele faz muitas ações. Eu vi que teve não sei se da Pixar ou da... Teve que lá, veio. teve. É Eles uma- fazem, então assim, você vai lá, você tem como eles falam, uma experiência. Uma Você consegue experiência. passar tudo. E se você Teve também da não quer Carolina comprar, Herrera, se teve você
ano para várias. consumir também você não precisa, mas você teve um lugar para É um passear passeio. e para ir. Tem shopping que não, você vai para comer e vai Um embora. abraço. É assim que eu vejo o Shopping Higienópolis, é o quintal de casa. Assim, é um lugar super gostoso, tem gente legal. É o parque de assim. parede. É, mais ou menos. E é Vai fazer um lindo, piquenique no assim, shopping. Tomar um café, é um lugar pra você passear, eu vejo dessa forma. Não, Caramba. minha primeira loja foi lá e foi a última que eu fechei. No Higienópolis? É. Pode patrocinar a gente, Shopping Higienópolis. Eles Ai, são um grupo caramba. Iguatemi, agora não Grupo- vão patrocinar nada. Eles vão, ainda você vai ter que Roberto pagar. Calão. Você vai ter que pagar ainda por estar falando deles. Eu vou tentar todos os vídeos vender Tá alguma certo. coisa. O Higienópolis, eu acho assim, hoje é mais um passeio É familiar. do que um consumo. Eu acho que você vende um produto que a pessoa sai de casa e ela precisa ir pontualmente comprar aquele produto ali. Eu não Concordo. vejo um shopping assim, estou passando e resolvi comprar uma joia. Não. Ai, nossa, Concordo, que joia linda. concordo. Deu vontade. Ou você saiu focado naquele produto que você já saiu procurando, você sabe que lá tem. Acho que hoje esse tipo de shopping é assim. Sim. Não é um shopping que para te despertar o consumo. Não é uma super venda lá. Não. Então, Ô, Sá, me fala, ou fala para o nosso telespectador, uma dica para quem quer empreender no Brasil, quem quer começar nesse ramo, tem um dinheirinho para investir. O que você fala que é bacana? Dicas? Pergunta boa. eu acho assim muito isso. Você saber quem são primeira coisa, quem são seus concorrentes? O que eles estão fazendo? Como eles estão fazendo, né? O que eu vou ter também? Eu vou ser mais um ou eu vou ser diferente? Então, no meu produto. Porque você tem que tentar um diferencial sempre daquilo que você tem. Quem é o público que eu quero atingir? Qual é o poder de consumo desse público que eu quero atingir, entendeu? Então, como eu vou fazer para chegar ali? Então, acho que isso é o principal. Vai ser virtual, vai ser físico. Então, físico, qual o lugar que eu... Então, antes de você ir aqui, eu acho que você tem que olhar muito o em volta da coisa. Então, primeiro, desde o seu produto, o público que eu vou, aonde eu vou estar, como eu vou abordar. Organiza com calma pra não meter as caras e se Estudar quebrar, né? muito, tem que estudar. Muito, muito. Eu falo muito isso. Eu falo muito as pessoas falam comigo, você podia dar uma consultoria de coisa de atendimento. Aí, ó, gente. De atendimento. Uma amiga minha até pediu, falou, me ajuda a treinar vendedor, né? Sim. Eu tinha um problema até, que tinha um lojista concorrente que pegava minhas vendedoras. Ia lá e cantava, cantava de vem trabalhar comigo, pago a mais. E eu comecei a perceber que vendedora saía e ia pra tal. Eu falei, o que é isso? Por quê? Elas eram treinadas, lidavam com criança, e ele atendia as mães. Que as mães que compram para criança. Então, as meninas já eram boas, já conheciam. Já então, pegava nos 3 shoppings que eu tinha loja. Minhas vendedoras iam para essa rede. O cara sabe quem é que eu tô falando. E aí, pegava as vendedoras. Então, eu tinha um maior trabalho de treinar. Então, realmente eram bem treinadas. Minhas vendedoras ficavam muito tempo. Eu não tinha tanta rotatividade, né? Tinha, mas não tanta. Então, treinamento de funcionário. Não é só aquele, oi, posso te ajudar? Pode, tô com um problema, tô sem dinheiro, você pode me ajudar? Posso te ajudar? Tipo de abordagem, como você se sente à vontade num ambiente, assim, loja, acho que faz sim, toda a diferença. Quando eu vejo um bom atendimento... Eu também, Nossa, eu elogio. muito Eu fui numa loja esses dias, a menina me atendeu, depois ela falou... Você se incomoda se eu pegar o seu contato? Porque, assim, eu posso te falar quando chegar, realmente não tinha o que eu queria... Eu podia passar sem, mas a menina foi tão bacana. Delicada. Ela falou, se você não se incomodar, eu pego, eu te mando, você fica à vontade. E aí, eu posso até mandar para sua casa, para você provar. Eu falei, se eu fosse lojista, se eu estivesse vendo essa menina, eu ia querer essa menina trabalhando comigo. Sim. Então, assim, de saber identificar um bom atendimento. E você vê que não teve um treinamento. Ela teve esse diferencial, porque as outras vendedoras da loja... Nem aí, né? Olhando a hora para ver se chegava a hora dela ir embora. Então, uma coisa de treinamento, uma coisa de como você vai se comunicar com o seu consumidor. Então, acho que, assim,
Eu falaria isso. Isso de é um ciclo, o consumo. atendimento é um ciclo que acaba gerando mais problemas pro próprio funcionário, porque é o seguinte, quando você atende as pessoas bem, sorrindo, carismática, o próprio público acaba te agradando no Claro. atendimento. Sim. Se você é grosseira, o cara vai ser grosseiro, aí você vai acabando com o seu dia, com o seu ânimo durante Sim. a semana. Eu odeio esse emprego, quero mais essa porra, os clientes são tudo filha da... né? E, na Então, verdade, e é aí, tudo- assim, às vezes um negócio que você queria consumir, você deixa de consumir. Porque a pessoa é foi grosseira. infeliz, foi idiota, você passa de novo ali, você fica com raiva, nunca mais você entra na loja. Exato. Você fala mal de lá pra todo mundo. Isso. Porque você teve Os uma... três saíram perdendo, o uma- funcionário, o patrão e o cliente. Então, às vezes, só que às vezes, assim, o patrão nem tá sabendo do que tá Sim. acontecendo, entendeu? Sim. Ele não sabe. Ai, não tá vendendo, não tá vendendo. Você não deu um treinamento legal, uma forma de abordar. Ou até, muito pelo contrário, também ficar em cima da pessoa. Sabe, eu acho que, assim, essa Dá um coisa do espaço. atendimento, Então, eu acho, assim, para empreender... Seu produto, primeira coisa, é o que você vai vender, né? Você conhece seu produto? Você sabe do que você está falando? Você sabe vender o seu produto? Você sabe falar para as pessoas por que elas devem consumir Sim. aquilo que você tem para vender? Por que ia ser legal ela comprar de você e não comprar do outro? Então, eu acho que muita gente não conhece o produto que está vendendo. O que o seu tem de diferente, né? Para quem você quer vender? Então, começaria por aí. E, claro, quanto você vai investir, calcular o que você espera de retorno, né? Eu vou voltar um pouco no passado. Você quer dar uma dica pras mamães também? Dar uma dica de maternidade? Porque você tem um currículo invejável com filhas, né? Eu não fui aquela mãe neurótica que precisava amamentar. Então, já comecei daí, acho que eu já relaxei um pouco. Porque acho que hoje tem uma pressão que amamente seu filho, que ele vai ser mais saudável, porque o leite da mãe... Não, muito bacana o leite da mãe, mas tem mãe que não consegue. Ou se você conseguir tirar para dar o leite, mas tem aquela pressão que a criança tem que ficar aqui, né? Aí seu peito estourando, abrindo, rasgando, você chorando, sai. Isso é romantizar pra mim. É legal você ter o contato pro seu filho, mas não precisa ser ele te rasgando. Tem gente que não consegue. Aí aquilo vira um Quebrar problema esse tabu, que não é tudo. Exatamente. Né? Vira um problema maior ainda. Sim. Então, não romantizei. Claro, na minha primeira filha eu tentei mais do que os outros. Quando eu vi que o negócio não ia ser possível, cara, tomaram leite de latinha, tomaram leite de vaca e cresceram. Dica para mãe. Eu acho que isso de meio super proteger, cair. Eu sou assim um pouco... Super protetor? Eu sou protetora eu sou leonina, assim, uma coisa de não mexe com meus filhos, não mexe de não sei, de invasivo ou de... Cara, não vem tretar com meus filhos. Que eu viro uma onça. Meio onça, meio leoa, meio assim, mas eles terem a liberdade, terem o espaço deles, tentar dar uma educação legal, ensinar valores, que eu acho que isso é o que mais está faltando para as crianças. As crianças crescem sem valor nenhum. Elas acham que sabem o que é certo e errado, mas elas não entendem o porquê, né? Sabe que eu ouvi outro dia? Seu filho é super educado. Falei, nossa, legal, mas qual foi a referência? Ele dá bom dia pro porteiro. Nossa. Uau. O básico. Falei, cara, o básico. O que é eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor e obrigada. Devia vir logo depois de papai e mamãe. Uhum. Falou mamãe, papai, obrigada, por favor. Então, assim, meu filho fala bom dia pro porteiro, acho que, assim, não é um elogio. Educação básica. Óbvio, né? Então, assim, o mínimo. Essas crianças estão crescendo sem valor nenhum, sem tanto faz, tanto fez, sabe? Tratando como se todo mundo fosse obrigado a fazer tudo. Eu tava vindo pra isso cá. em geral, tá? Em geral. Não tô nem entrando em nível social. Eu acho que é em geral uma coisa de uma falta de educação, uma coisa de... Sei lá, as pessoas o tempo inteiro no celular nem estão ouvindo o que está acontecendo em volta. Não, eu acho assim... vamos... Cai na real, acorda. Beabá. Então, eu sou bem realista com meus Justo, eu filhos. tava vindo no carro com meu marido, eu falei exatamente sobre isso, só sobre a diferença de humildade, orgulho e simplicidade. Sim. Não é porque a pessoa é simples de dinheiro, assim, que ela não tem condição social, que ela não pode ser humilde. Exato. Que ela não pode ser orgulhosa. Então, a humildade de você falar pra alguém, bom dia. Claro. Isso não significa por isso que eu tô falando. Não tô falando... menos. Não. E você vê hoje nas redes sociais que quando aparece alguém humilde, né? Por exemplo, que sei lá, um gari que passou na rua e alguém deu um bom dia pro gari e filmou.
esse cara é visto como um anjo, gente. O pessoal então. fala, nossa, como ele é Ai, bonzinho. como ele é bom, Por meu. que vocês não fazem o mesmo? É o mínimo Porra. que você mínimo. tem. Enaltece. Razões para acreditar. Que a pessoa é Meu maravilhosa. grupo da família é assim, minhas tias mandam essas porra todo dia. Né? Isso, então. Bom dia. Então, mas assim, eu acho Mas que falta humildade nas pessoas. falta. Então, assim, não romantizei essa coisa do bebezinho, não tive muito isso. Acho que eles cresceram meio, realidade. Sim. Acho que quanto mais na real, Sim, sim. coisa de valores, o que você acredita que é o certo, o que são valores, né? Essa coisa meio família, saber que você tem um suporte da família. Acho que é o mais importante. Tentar criar uma boa pessoa que no futuro ela possa, né? Ter Tá preparada pra discernimento vida. para o que vem aí, né? Falar assim, o amiguinho bateu em você, vai lá e dá uma porrada nele. Não, né? Só se ele bater 3 vezes. Mas você tenta conversar, né? Não bate no amiguinho. Ou assim, não começa a briga você Evita a batendo no briga, amiguinho, exato, entendeu? Não começa a briga. Alguns pais já pensam É, o assim, meu pai se era você assim, ele apanhar falava na assim, ó, rua, você vai apanhar de meu novo em marido casa. é assim. Meu marido é assim. não. Bateu o amiguinho te bateu, você quebra meu ele. pai era assim, ele falava assim, ele não ia me bater se eu apanhasse, mas ele falava, você é educado, você é inteligente, Isso. você não arruma briga. Não começa. Evite ao máximo. Não começa. Se encostar em você é pra você arrancar o dente. Pum, Então, era meu marido é assim, eu já falo, olha, não precisa quebrar o amiguinho, assim, mas não procura a briga, tal. Mas eu também não sou a mãe que vou lá, aquela que vou falar com a mãe do outro. Falo, meu, resolve. Nossa, já me aconteceu isso, sabia? Resolve, sabe? Vai lá Já e me se aconteceu resolve. isso, Você não velho. tava no Nossa, meio mãe da da treta? escola. Foi, eu arrumei, tipo, um moleque... Se apanhou. Um moleque me empurrou do escorregador no colégio, da escada, eu não lembro. Eu era muito criança, mas minha mãe me contou esse dia a história. Semana E aí passada. eu me machuquei. Não. E aí eu me machuquei, eu era meninão. Eu me machuquei e aí, tipo, beleza, minha mãe não fez nada, ela só me tratou lá, beleza. E aí chegou um dia na escola, esse moleque continuou enchendo meu saco. Eu chutei ele lá de cima também. Ele caiu, quebrou tudo lá, se regaçou. E aí a mãe da criança foi na Vai falar. porta Nazaré da minha mãe. Tedesco Só que aqui, assim, o pessoal gente. sabia Ele onde que... empurrou o menino da O escada. pessoal sabia onde que minha mãe morava, onde que eu morava, porque tá a empresa, de frente pro colégio, basicamente. Então todo mundo falava, olha, o pai dele é dono daquela loja ali, Você ó, tá a mãe errado. dele mora Ah. lá. Ela foi lá na porta, é porque o seu filho que não sei o quê, minha mãe... Mas quando o seu bateu no meu, eu não fui na sua casa falar Com merda, certeza, porra. o Roberto Vai tava educar errado. sua criança, filha da puta, ligado? Era desse jeito, velho. Não, criança morde agora. Morde aqui, Morde. deixa marcou, né? A criança chega assim toda sangrando, Eu vou né? criar meu filho pra ser lutador na escola. Então, aí eu vou falar, vai lá Vai e ter uma morde o menina. cara. É verdade, vou ter uma menina. Ah, Tá ferrado. Tá ferrado. Vai ter que ser não, neném. a menina é bem legal. Mas eu vou botar ela no box, ela tem que aprender a se defender. Não, eu acho que eles têm que se defender sim, mas eu acho que assim, cara, o cara tem que ter argumento pra bater isso aí. boca, sabe? Eu sempre falo pra É eles, verdade, vocês têm que ter tem que tá argumento. preparado. Vocês têm que ter argumento. Pô, já começou falando de dica pra mamãe, agora dê dica pro papai, que o papai aqui tá querendo saber. Ai, meu Vamos Deus lá. Vai ser pai? Eu vou ser pai! uma Vou ser pai de uma menina. Ai, sério? Daqui 3 meses. Legal. Por isso que ele tá posso tão falar? focado na maternidade. Eu tô meio... Primeiro filho, eu tô meio, nossa, Nossa, perdido. Ixi, muito legal. Deixa eu ver. Não compra milhões de roupas que depois não vai usar nada. Eu vendia sapato, os trouxas compravam tudo sapato. Caralho. Bebezinho, tudo bebezinho, assim. Eu quero uma... mas Você era, que foi mas cliente trouxa, da loja da trouxa. Sabrina. Me encheu de dinheiro os trouxas, achando o sapatinho bebê de 0 a 3 meses. Nunca usou. Aí tirava foto... foto do armário, aqueles 10 pares de sapato. A criança só de macacão com pezinho. Como que você vai pôr sapato? A criança tem 5 meses e já tá de tênis. Comprava tênis da Nike, vinha na caixinha o tênis e a O Air toquinha Jordan, pra tem os Air dar Jordan. Ela nem anda, né? Pra que ela na tá usando maternidade. Meu Ai, Deus. bando de trouxa. Ganhei dinheiro com vocês. Então, assim, não Ó compra. a capitalista malvadona aqui, mesmo. ó. Não compre sapatinho assim, pequenininho. Não compre um monte de roupa que depois você não vai usar. Mas assim, menina é muito legal. Eu acho que essa coisa do enfeitar, né? Apesar que a minha filha mais velha não era nada dessa coisa mais vaidade. Se ela pudesse, ela andava de chinelo o dia inteiro. E aí, a menor não. A menor já é toda skincare, maquiagem. Essa foi Ela E assim, não ser super protetora, aquela coisa, não encosta na minha filha porque é menina, sabe? Não, Não sei porque prepara minha a mãe era menina. protetora demais comigo, tanto que eu fui morar sozinho muito cedo, tipo, 17 anos eu já tava saindo de casa.
Então, Não, e essa não coisa, consigo esse sabe negócio essa de coisa prender, meio sabe? machista de é menina, não vai namorar? É. Não, prepara a menina, instrui, sabe? Eu quero ter um genro, pô, porque aí eu posso brincar com ele e a minha criança não enche meu saco, entendeu? Puta, a menina nem nasceu, ele já quer os genros. Você tem sogra? Não. Ah, então, é por isso que você tá feliz. Por isso você tá rindo. Por isso você tá rindo. Meu O marido cara tá quer rindo ali genro. atrás, mas não tá O rindo, cara não, quer mãe. Ele genro. te ama, Já mãe. passou pela, você quer pular a etapa da sogra. Ih, Neto, vai, Neto. Ele quer pular a etapa da sogra pra ir pro genro. Calma, a menina vai nascer. Tô falando assim, não é de Meu super... Deus. É que com mulher, eu acho que pai tem uma coisa Não, eu vou de... ter a questão de muito explicar legal. e tal, mas eu não vou precisa ficar ser, pendendo. mas não Deixa precisa ela ser viver. retardado, sabe? Com aquelas crianças Eu aprendi quebrando a cara, ela Não aprende seja também. retardada. É isso, eu acho assim, tem que passar pelas situações. Ó, eu acho que os pais Eu não gosto de criança querem mimada. proteger e não querem que os filhos passem por situações e falam assim, então eu vou te ensinar. Se for fazer isso, não, só vai aprender quebrando a cara. Exato. Entendeu? Eu falo. Mas comigo foi assim. Ó, Comigo foi assim. Não dá pra eu tenho poupar uma. o filho. A minha filha de 12, ela é meio malandra, quer manipular as coisas. Só que eu falo que dessa escola. Ela é leonina? Ela é leonina. Ah, entendi. 2 dias Faz sentido. Não, ela é minha cópia. Só que eu falo assim, então, eu sei exatamente como você vai agir. Porque você sou eu amanhã. Só que assim, não seja... Tenta ser uma versão melhorada, não piorada. Então assim, como ela é muito previsível... ela é muito previsível. Ó, os leoninos se desinscrevendo do canal. Não, mas leonino, a gente sabe como é leonino. Qual que é o nome dela? A Daniela. Dani. É a número... Tua mãe tá deixa eu ver, tá assim, mentindo, ela não tá falando isso, não. 6, 7, Denegriu ela é a a número imagem. 6. Não, mas ela, assim, eu já sei como ela vai agir, como ela vai manipular. Então, eu pego ela antes. Então, eu falei, ó, essa sua escolinha aí, fofa, eu fui professora. Então, eu sei onde você quer chegar. Só que eu tenho que deixar ela passar. Então, coisa com amiga. Ela me conta quando tem um pau com a amiga. Eu falo, ó, pode falar isso e isso. Ela, eu não tenho coragem de falar isso. Eu falei, então... Se prepara. essa coisa meio do bullying, né? Se prepara, porque assim, se você não se armar, o negócio vai continuar acontecendo com você. E se você tiver esse tipo de atitude, vai acontecer isso. Sim. Eu acho que muito isso de... Não dá para evitar que os filhos passem por situação. E tem uma coisa de, não... Proteger, não, vai ter uma hora que vão ter Não dá que pra quebrar embolhar o cara, vai ter que filho. quebrar caras, não É dá que pra ensinar os tudo. pais hoje em dia criam as crianças pra eles, né? Não pro mundo. Então, tipo, ele E tem que aquela... saber que é. Tem aquela questão de você valorizar o teu filho mais do que tudo na sua vida, o que realmente até entendo, mas eles esquecem que a criança tem que viver. E aí tem a E questão... os pais não são eternos também. Exato, a criança tem a lógico. questão, exatamente, tem a questão que a criança, quando ela começar a viver, ela tem que aprender a se virar sozinha. Né? Porque se depender totalmente do pai... Vira um monte de bundão, porque Depressivo, aí vai chegar com não tô 16 dizendo que anos. depressão é tipo assim... Não, mas assim... Mas isso causa, Tá despreparado. Tá Exato. despreparado, aí passa por uma situação e não sabe como lidar. Exato. E é super frustrante. Termina O um né? mundo não é namoro, bonito, tudo termina dá um namoro e problema. quer se matar. Assim, Exato. a gente tá... Amiga que não é mais amiga, entendeu? Exato. Não, então você E vai aí ter que odeia, Não. rompeu com a amiga e odeia a amiga, capaz de fazer até mal pra uma pessoa. Sim, Falar, super. fazer um bullying no Instagram. Sim, a minha ela passou por isso. Ela teve um problema com uma amiga, começou a cair o cabelo, minha filha começou a ficar doente. Sim. Eu falei, cara, não é pra ser sua amiga. Sim. Então você vai pra uma outra amizade. Ou você vai chegar na menina e falar, por que você tá fazendo isso comigo? Sim. Então, amigas. Entendeu? E as amigas que tinham deixado de ser amigas por causa dela... se afastaram. Tinham se afastado e voltaram e viram que não é assim. Eu falei, então, mas se você não enfrenta, você não ia saber passar. Então, eu acho assim, essa coisa de super proteção. De não eles vão ser... Hoje pode ser bobinho, bonitinho, engraçadinho. Mas lá na frente, eu acho que tem uma mega Eu consequência. sei que é uma matemática difícil, mas existe essa... A gente A longo quer prazo é perigoso. proteger. Óbvio que a gente quer proteger. A longo prazo mas, é assim, perigoso. criar tudo- indivíduos fortes. Então, porque é no trabalho, porque começa na escola. Sim. Né? Na minha época, zoavam, falavam, 4 olhos, não sei o que, do aparelho. Hoje em dia, o negócio é pesadérrimo. As pessoas são excluídas A gente sempre fala, de... e o bullying não termina na escola, né? Não bate o sinal, vai cada um pra sua casa. Ele continua em casa, na internet. Então, mas antes no não tinha, né? WhatsApp. O máximo que acontecia comigo era, vou te pegar na esquina. Então, a gente eu tinha medo de Lá ir pra ele. esquina, medo de ter pau na esquina do meu colégio. Rolava altos paus. Era um colégio na frente do outro, rolava pau mesmo. Mas assim, acabou ali. Agora não, acabou. continua no celular, continua no grupo, é continua... fake que os caras fazem, entendeu? divulga, No exposed, grupo. nossa. Então, aí
aí vira um mundo Faz contra Photoshop. você. Nossa, tem umas Vira um coisas mundo horrorosas. contra você. Pega as fotos das pessoas, vende aí na internet. É um absurdo. Vira o cara. mundo. Nossa. E dá, assim, dá pra entender o nível que essas crianças ficam doentes ao ponto de falar, eu não quero mais viver, porque eu não quero mais passar por isso. Sim. É muito triste. Então, você tem que realmente proteger até onde dá, mas chega uma hora que E você aprendeu no 3º, 4º, 10º filho? Qual foi o que você falou? Agora realmente Tá eu tenho que sempre parar de ser aprendendo super também, protetora. vai, também. Porque a minha mãe, tipo assim, minha mãe foi bem rápido. Ela teve eu, aí aconteceu todos os problemas que a gente teve. Eu fui morar sozinha, os caralho. Ela teve um outro menino agora, tá com 6 anos. Nossa, ela fala assim, ó, você vai fazer? Eu vou. Tá bom. Ela vira as costas. Ele quebra o dente, trouxa. Tá. Aí ela vai lá e pega. Eu acho que Ele vai assim, desse acho que foi depois que eu gente. tive os 3 maiores, e aí depois de 12 anos que eu fui ter os outros 3, acho que ali eu vi que tinha que ser um pouco diferente. Eu acho que eu sim fui protetora, mas nenhum filho é igual ao outro. Sim, Você foi muito claro. mais forte também. Eu acho que eu tava mais madura. Eu não tive Sim. filho tão cedo. A minha Mais primeira foi com preparada. 24. Mas assim, aí ela foi morar sozinha também com 17. Ela tocou a vida dela. Legal. Então, Sim. cada um é diferente do outro. Mas acho sim que eu fui protetora. Eu acho que eu tava numa outra situação. Os menores, eu acho assim... Eu tô um pouco mais disponível, então é legal, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de troca. Nos maiores eu tava trabalho, o dia inteiro, fim Talvez de semana. seja por isso que você era super protetora, porque você não via a rotina das crianças. Talvez, eu não Então, acompanhava qualquer tanto. notícia você já ficava... Pode ser. Acho que eu não acompanhei tanto, porque eu tava naquela fase de trabalho. Hoje eu tô mais disponível, então acho que assim, conciliar, você trabalhar e poder... Acho que hoje o que eu quero é poder me dedicar a eles, ter a minha vida. Eu não abro mão da minha vida, das minhas coisas que eu faço. Eu curto um cabeleireiro, eu curto coisa de vaidade, tá? Assim, eu não vou deixar de fazer minhas coisas, mas é poder estar com eles e acho que hoje é um pouco mais isso. Então, eu lido diferente com isso. Então, eu não sou tão... vai quebrar a cara, você vai quebrar e depois a gente vai ver como é que vai fazer. Certo. Acho que isso mudou. Bom, galera, eu vou querer encerrar o episódio Ai, foi hoje. uma mas honra te Ah, receber. obrigada, sabe? agradeço. Você é Foi demais, ótimo. Sabrina, sério. se você Você quiser é mandar muito um recado divertida. pros inscritos, pras pessoas que te acompanham, fica à vontade. Olha, posso dar dicas de... À vontade. Quem quiser sobre como criar filhos de todas as idades, dos 27 aos 10. Eu alugo filhos. Tem gente que não tem, mas fala, gostaria de viver a experiência. A gente pode negociar. Você passa um fim de semana, menino, menina. Você pode É bom escolher. testar antes. né? Pode falar a personalidade que você quer. Podemos fazer esse teste. Você tem um cardápio de pessoas pra... Essa coisa de empreendedorismo é uma coisa que eu curto. Muitas pessoas falam, que coisa da criatividade, eu curto artesanato, assim. Então, posso dar dicas, pode me chamar. Você Se faz eu... consultoria, Você faz- sabe? Eu não faço consultoria, eu falo de boa. Você assim. responde no Instagram, seu pessoal? Assim, pessoas, Qual que é o algumas seu amigas Insta? Fala pro me público. procuram pra... O que você acha do produto? Você acha que isso aqui daria Podemos certo? deixar o seu Insta? Pode deixar meu Insta, posso responder, posso ajudar. Vou assim. deixar aqui embaixo, gente. O Na Insta descrição. da Sá. Legal. O contato pode- dela também, se precisar de consultoria pra... Pode? Então, empresa eu tô também. pensando em levar um pouco a sério isso. Essa coisa dos funcionários, essa coisa do treinamento. Já umas 2, 3 pessoas... E se alguém tiver representação, quiser também uma representante nessa na área de confecção. Sim. Muito bom. Sim, também. Podemos. deixar o gente- e-mail da Sá Olha, dá também pra aqui fazer embaixo. tudo. Dá pra cuidar de filhos, ser representante, cuidar da casa, fazer supermercado, ter um marido, dá pra levar tudo. Gente, esse é o exemplo de mulher brasileira. A gente se vira. Empreendedora, guerreira. Obrigada pelo convite. Sabrina, Adorei. uma Obrigada, última Sá. pergunta Adorei. antes. O que te move? Ai, É. hoje quero ser feliz, cara. Ser feliz. É com equilíbrio. Ser feliz com equilíbrio. Não é ser feliz a qualquer preço, é ser feliz com equilíbrio. Hoje é meu objetivo de vida. Porra, profundo. É. Caramba. Demais. Não assim, ser feliz, eu não quero despirocar, não é isso que eu quero. Não é a qualquer preço também, e não é quero tudo. Eu quero ser feliz com equilíbrio. Caramba. Ficar o Sá. pensamento do dia. Oh, maravilha. Obrigado, Ainda. Sabrina. Foi um Obrigada. prazer. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho, Dá deixar uma o joinha aí pra por gente. favor. Maravilha. Acompanha a Mover nas redes sociais, aí no Instagram, no Twitter, no YouTube. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada. Sabrina, Agradeço. Tchau. Obrigado, Tchau, viu? até. Foi um prazer. Foi muito legal. Cara, que legal!